nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Seja bem-vindo ao canal Ecclesia Fidei. E hoje, nos Santos e Heróis, nós temos um santo incrível que nasceu há exatos 103 anos atrás, que nasceu no dia 28 de março de 1913 em Sahuayo, no México, São José Luís Sanches del Rio. Eu sou o seminarista Fagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Antes de nós entendermos a história deste santo, nós precisamos entender o contexto histórico em que ele estava inserido. O México do início do século XX, ele foi marcado pelo anticlericalismo. Nós tivemos governos maçônicos, anticatólicos, com um ódio profundo da Igreja Católica. Mas é preciso lembrar que o povo mexicano era um povo extremamente católico. Lá foi a primeira aparição de Nossa Senhora em terras americanas sob o título de Guadalupe, e um povo fervoroso, um povo apegado à sua fé, um povo de muito boa prática religiosa, mas um governo totalmente anticatólico e que odiava a Igreja Católica devido à sua influência da maçonaria. Em 1924 foi eleito o presidente Plutarco Elias Calles, maçom, e ele decretou a Constituição de 1917, que era totalmente laicizante, que proibia a Igreja Católica de educar crianças, suprimia totalmente as ordens religiosas. Era algo tão absurdo, tão anticatólico, que nem mesmo os religiosos poderiam usar os seus hábitos religiosos em praça pública. Os sinos não podiam tocar e não se podia falar de Deus em praça pública. Era uma época muito difícil na vida da Igreja do México. Nesse contexto, está inserido o nosso jovem José Luís Sanches del Rio, um garoto de apenas 12, 13 anos, de família muito pobre, porém muito católica. Desde muito cedo foi incentivado por sua mãe a participar da vida da igreja, frequentar a catequese e ir na missa. E nessa época, como não era permitido, ele frequentava a catequese clandestinamente, ia para a missa clandestinamente. Seu amor por Jesus era muito grande. E nesse contexto surgiu nele um desejo de dar a sua vida para Deus, de entregar totalmente a sua vida para Deus. E conhecendo bem o contexto em que ele estava inserido, em que muitos católicos eram torturados, eram martirizados, ele resolveu ingressar no exército cristeiro. O que é o exército cristeiro? Foi a reação do povo às leis anticlericais do presidente Calles. Essa foi a reação do povo. O povo pegou em armas e começou a lutar pela própria fé. São José Luís Sanches del Rio chegou para sua mãe e disse: "Mãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu como agora." E com esse desejo de céu, com esse desejo de eternidade, com apenas 13 anos, ele ingressou no exército cristeiro. Como ele não podia pegar em armas, ele foi nomeado como porta-estandarte, e ele carregava orgulhosamente a bandeira da Virgem de Guadalupe. Durante uma dura batalha, o cavalo de um dos generais do exército cristeiro foi fuzilado. E São José Sanches del Rio, conhecendo o seu papel, mas também com o desejo de dar a vida pela causa de Cristo, ele entregou o seu cavalo para o general, dizendo que ele era mais importante naquela guerra do que ele. E assim, o nosso herói foi preso. Por uma ironia ou providência, ele foi preso na mesma igreja em que ele foi batizado. Nós precisamos entender que as igrejas estavam sendo todas profanadas,
transformadas em cadeias, em estábulos. Tamanho era o ódio do exército do Plutarco Elias Calles pela Igreja Católica. Dizem que enquanto estava preso na igreja de São Tiago, em Salvádio, a igreja foi transformada em cadeia e também em galinheiro. Os galos de briga do governador ficavam ali onde é o presbitério. E ele, com uma grande raiva, matou os galos do governador, dizendo que igreja não é lugar de animais, é lugar de oração. Nesse momento, as coisas que já não estavam boas para o Joselito ficaram ainda piores. Porque em meio a todas as torturas que ele já sofria, em meio às propostas de abandonar aquela ideia e se tornar um aluno da escola militar, até mesmo ir para os Estados Unidos lhe foi oferecido, ele manteve-se firme. Manteve-se firme mesmo com a tortura, mesmo sendo torturado psicologicamente e fisicamente. Tudo isso se deu até o dia 10 de fevereiro de 1928, quando seu padrinho foi enviado para tentar persuadir-lhe do contrário, de renunciar à sua fé. Mas ele estava convicto daquele que ele tanto amava, de que dali ele iria para a eternidade. Por isso, como último gesto de tortura, as solas dos seus pés foram arrancadas com facas e ele foi obrigado a caminhar de sua prisão até o cemitério, onde a cova dele já estava furada. Mais uma vez, diante da cova perfurada, lhe é proposto que renuncie a Cristo, que renuncie à sua fé. Mas ele prontamente, convicto de que fecharia os olhos para esse mundo e os abriria para a eternidade, ele proclama pela última vez: que viva Cristo Rei, que viva a Virgem de Guadalupe. E assim, o nosso herói é martirizado. Entregou a sua vida por Cristo, entregou a sua vida pela Igreja. São José Luís Sánchez del Rio foi beatificado em 2005 na cidade do México e canonizado em outubro de 2016 pelo Papa Francisco. E hoje ele é modelo para nós de oração, modelo de entrega a Deus sem medo. Nós que cremos na vida eterna, nós que cremos que o céu é o nosso lugar, nós não devemos temer a este mundo, a exemplo do nosso santo de hoje. Que ele nos ajude a cada vez mais nos desprendermos deste mundo e mantermos os nossos olhos fixos no céu e na eternidade. São José Luís Sánchez del Rio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.